Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. Meus amigos, acompanhe comigo aí esse vídeo. Eu vou trazer aqui pra você, vou colocar aqui agora pra você acompanhar comigo. Mas vem comigo aqui na bênção, deixa a sua curtida nesse vídeo e se inscreva você que ainda não é inscrito. Nós estamos buscando aí chegar a 8 mil inscritos. Nos dá essa força aí, você não vai pagar nada e pelo contrário, vai nos ajudar, tá bom? Muito obrigado, vamos acompanhar o vídeo. Vou responder a sua questão, vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 30, tá escrito assim, ó. Eu e o Pai somos um. Certo. Existe uma unidade na divindade. Então, quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. O que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele. Mas ele está dizendo que ambos estão em unidade. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu posso falar do Espírito Santo também, mas como não é o tema, vamos nos até o tema. Então, existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Assim como existe uma unidade entre o Senhor e sua senhora esposa, mas você não é ela, mas vocês dois juntos formam uma só carne. Então, respondendo ao amigo, então, Deus não como Pai, vou frisar bem, porque quando ele põe a fala dele, ele põe o né, pra frisar. Não, Deus não igual ao Pai, nós entendemos sim, porque tá escrito, eu vou fugir disso. Agora, igual ao Pai como o primeiro na questão do caractere, que eu acho que ficou bom. As pessoas vão ver, né, quem respondeu e quem não, né? Sim, já passou isso aí, né? Então, pra mim você não respondeu. Então, a pessoa vai entender, a questão do caractere já prova que ele veio em algum momento da eternidade. A unidade é composta, eu entendi o seu argumento perfeitamente, beleza? Se a unidade é composta, então a adoração tinha que ser igual. Isso, exatamente. Concordamos com isso nesse ponto? Exatamente, claro. Beleza, então nós chegamos num ponto que... Aí, como você explica, então, isso aqui? É que, eu vou ouvir o que o senhor falou, mas é que o texto de Marcos 12, 29 não é um argumento, é só uma citação do texto sim. do Antigo. Tudo bem. Okay. Acho que foi só para raciocinar. Então, mas se a unidade é composta, como você diz, então isso aqui fica inexplicável. Vamos lá. Eu vou ler Êxodo 20, versículo 4. Eu peguei a linguagem de hoje, que é a tradução melhor que traduz isso aqui. Fala assim, ó. Não façais imagem de nenhuma coisa que está acima no céu ou embaixo na terra, né? Diz o seguinte, ó. Na terra, e não... Abaixo da terra, assim, ó. Não se ajoelhe diante dela. Ah, é o 3 no caso, ó. Desculpa, é o 3, ó. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Olha, se a unidade é composta, ele teria colocado, adore a nós. Então o que eu vou procurar mostrar aqui? Que nós acreditamos que Jesus é divino, sim. É o Filho de Deus, ele é divino, não tem como não ser. Concordamos com isso. O que nós discordamos da doutrina da Trindade é que Jesus, os atributos dele não são o mesmo que o Pai, certo? Vou procurar demonstrar isso aqui. Eu até discordo de alguns irmãos quando dizem, não, Jesus não é Deus. Não, ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus. Então ele é um Deus menor? Não, que ele não tem os mesmos atributos, né? Quando a TNM coloca lá Deus menor, é apenas para mostrar que ele não é igual ao Pai. É mal entendido isso aí, eu não critico as pessoas quanto a isso, certo? Então é apenas para dizer que ele não é igual ao Pai. É isso que a TNM quer transmitir naquela ideia de colocar ele como sendo um Deus. E é isso que eu vou procurar provar, entendeu? Mediante as escrituras, o texto da Bíblia, né? E o pastor pode analisar e discordar, assim como ele vai mostrar texto para mim também, que eu vou discordar o porquê de não. E é assim que vai ser o debate, né? Era isso as considerações que eu tenho, né? Que Jesus não é Deus, mas não no mesmo sentido que o Pai é. E os atributos dele são menores, né? É isso que eu vou provar. E que ele é um ser que veio a existir, né? Diferente do Pai que sempre existiu, entendeu? Então Jesus é um Deus menor e ele não é eterno, é isso? Não, ele passou a ser eterno, é diferente. Na minha linha de raciocínio é a seguinte: para que vinha existir essa cópia, teve que ter a original, ou a matriz, sem dúvida. Então essa cópia, ela só fez existir porque, de certa forma, ela foi produzida pela matriz. Aqui tem a questão também do tempo, o tempo, né? A cópia não pode existir junto com a matriz. Isso é algo impossível disso vir a acontecer, na lógica das coisas, né? Você entendeu? Sim. Aí, baseado nisso, logicamente que eu vou citar o texto para fazer a pergunta pro pastor, né? Que acho que ele concorda que uma cópia depende da matriz para vir a existir e que ela não tem o mesmo tempo de vida da cópia. Se o assunto for xerox, eu concordo. Se o assunto for uma fotocópia de um documento que o senhor está segurando, eu concordo. Sim. Então é isso mesmo, né? Primeiro, ele mesmo disse agora há pouquinho, que ele crê que Jesus é um Deus menor, mas não exatamente. Sim, que não dá para explicar como funciona isso na eternidade, como funciona essa questão e tal, que as próprias testemunhas de Jeová, às vezes, nesse texto aí, acaba não falando da forma correta e tal. Ok.
Ao mesmo se aplica a isso. Quando a gente está falando de Deus, da economia da Trindade ou da divindade, como queira, a gente está falando de algo que não é material. Então não dá para você pegar a ideia da máquina de Xerox e trazer esse exemplo e dizer assim, para existir esse documento que eu tirei uma fotocópia agora, precisa ter o original, e o original tem que ser mais antigo do que esse. A palavra Harakter, que aparece lá no texto, ela, salvo engano, eu acho que é um caso de rapax na Bíblia, mas não é um problema. Por quê? Porque o texto em português vai dizer o seguinte: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E essa palavra, né, ali é a palavra Harakter. E o que é essa expressão exata? A imagem exata. Se eu estou chamando de cópia, né, não é exatamente a palavra cópia, mas a imagem exata do seu ser. Eu vou pegar um outro exemplo. Você pegou da Xerox e disse, não é assim? Para ter a cópia não tem que ter a original? Eu digo, se o senhor está falando de fotocópias, é isso aí. Mas eu posso pegar outro exemplo, que também é do nosso dia a dia. Você pode pegar o espelho. Então tem um espelho aqui. Agora, se eu colocar um espelho aqui do seu lado sem estar na sua frente, imagina que aqui eu tenho um espelho na sua frente. Quando eu coloco o espelho aqui, os dois estão juntos naquele mesmo momento. Entende? Então não acho que essa palavra, uma exegese na palavra Harakter ali, do texto grego, seja uma saída para essa questão. Existe um fato. E o fato é que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus o tempo todo. E como o senhor mesmo já admitiu que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, porque aí eu não sei se eu preciso citar João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o senhor disse até que na TNM ou nos estudos de vocês aparece como Deus menor. Essa não é a palavra utilizada. Que Deus é esse que aparece lá? Porque lá a palavra Deus, do grego theos, é apresentada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é chamado de Deus. Se Jesus Cristo é chamado de Deus, Francisco, maior, menor, como funciona essa economia para vocês? Como você lida com o fato de você não crer que Jesus é Deus? Mas no livro que você carrega e diz ser sagrado, esse mesmo livro chama Jesus de Deus, algumas vezes. E é interessante, eu não quero deixar a conversa muito técnica, mas a Bíblia em hebraico, o Francisco, ela usa duas palavras para denotar unidade no Antigo Testamento. Ela usa a palavra Errad, como em Deuteronômio 6,4, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Senhor, nosso Deus é um, tal. A palavra Errad, na Bíblia, ela significa unidade composta. Sempre que a palavra Errad aparece na Bíblia, ela vai denotar a unidade composta. Eu posso demonstrar isso através de vários textos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 5, tá ok? Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, a palavra, aparece lá Errad, Yom Errad, né? O primeiro dia, o dia número 1 e tal. Só que quando você lê o texto, você vai ver que esse dia 1, ele é formado de boker, manhã, e ele é formado de noite. Então, essa unidade é composta. Você tem, por exemplo, em Gênesis 2:24, levassar errado, significa uma só carne. Uma só carne significa o Adão e a Eva juntos, dois entes, duas pessoas, formando uma unidade. A palavra lá é errado. É errado. Então, é esse mistério que parece que é difícil para a testemunha de Jeová admitir. Já que você admite que Jesus é Deus, só tem uma saída. Só tem uma saída. Se ele é menor ou maior, porque aí eu quero não, ele não é igual ao Pai, ele é menor, e não sei o que, o D é minúsculo, tudo bem. O tamanho do D, então, vira discussão. Então, a nossa discussão agora não é se Jesus é Deus, isso nós já admitimos. Essa parte já foi. Então, Jesus Cristo é Deus. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. Agora, será que ele pode ser adorado? Aí a gente pode entrar nessa perspectiva agora. Meus irmãos, olha, o fato é que existem muitos espíritos enganadores. O fato é que nós precisamos estarmos atentos, porque principalmente nessa época que nós estamos, tem surgido muitos enganos ou muitas teologias enganosas. Pessoas influenciadas por espíritos de engano têm se levantado para enganar, como diz a palavra, se possível, até mesmo os escolhidos. E eu e você, nós precisamos estarmos atentos para não cairmos no engano do inimigo. Olha, o que mais temos visto hoje, recentemente, são falsas religiões. E claro, quando nós olhamos, nós sabemos muito bem que a maioria das religiões foram tiradas da Bíblia, inclusive as falsas. E não é porque uma pessoa
ela fala muito bem da Bíblia, é aquela pessoa que você olha, né? Nossa, que pessoa boa, que pessoa dócil, que pessoa receptiva. Não é muito bom conversar com aquela pessoa. Não é porque a pessoa tem essas características que é de Deus. E nós precisamos estarmos atentos para não sermos enganados. Olha, nós sabemos que o cristianismo, e nós temos a Bíblia como base de fé, a Bíblia, ela é a única regra ali, indiscutível, de fé, de todo cristão. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é a nossa constituição, né? A Bíblia é quem nos dá a direção. E nós precisamos pautar a nossa vida, as nossas crenças, nossos usos e costumes, baseando-se na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante Palavra de Deus. E muitas pessoas se perdem porque elas querem sair da palavra, porque eles querem deixar de lado aquilo que a Palavra de Deus tem ensinado. Quantas pessoas que não pregam a sã doutrina, a palavra da verdade como ela realmente é. Fiquemos atentos, igreja, que acordemos enquanto é tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber os conteúdos do canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.